Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Confira hoje uma homenagem a Jacques Terpins, a coluna Enquanto Isso em Israel, Easy Shailot pelas ruas da cidade e muito mais. Num oferecimento Einstein, Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. Nem todo mundo sabe, mas a criação do Estado de Israel começou no fim do século XIX, quando um jornalista austríaco e judeu chamado Theodor Herzl foi cobrir um julgamento em Paris. Ele foi acompanhar o julgamento de um oficial judeu chamado Dreyfus, acusado de traição. A despeito da falta de provas para incriminá-lo e da abundância de depoimentos a seu favor, ele foi condenado, perdeu sua patente e foi parar na prisão por traição. Foi um julgamento tão vergonhoso que o famoso escritor Émile Zola, que não era judeu, escreveu um livro chamado J'accuse, Eu Acuso, em que ele detalhava o preconceito que norteou o julgamento lá na França. Herzl, que provavelmente se considerava mais austríaco do que judeu, ficou assombrado ao se defrontar com a face medonha do antissemitismo e escreveu um livro meio sonhador chamado O Estado Judeu, que dizia que ou os judeus voltavam para casa e criavam novamente um país, ou seriam destruídos pelo preconceito. Em 1947, organizações judaicas pediram à ONU que se votasse a criação de um Estado judeu ali na Judéia, a região que a própria Bíblia relatava ter sido a terra dos judeus. Mas a decisão da ONU dividindo a então Palestina talvez não tivesse acontecido se em 1918 o rei Hussein dos árabes, um dos grandes heróis da história árabe, não escrevesse um interessante artigo no jornal Al-Qibla. Ele disse que se os árabes quisessem que os britânicos, que administravam a região toda, chamada de Mandato Britânico sobre a Palestina, e o resto do mundo se importassem com a sua reivindicação às suas terras ancestrais, então eles também não poderiam negar a reivindicação dos sionistas sobre sua terra ancestral, na terra de Israel. Eu vou repetir. Quem disse isso foi o próprio rei Hussein, que no final do texto escreveu: os judeus são os filhos originais daquela terra. 9 meses depois, o filho desse rei Hussein, o príncipe Faisal, que se tornaria o primeiro rei do Iraque, estava num banquete em sua honra, em que também estava presente um dos grandes apoiadores da causa sionista, o Lord Rothschild. O príncipe Faisal levantou-se para brindar e, no final, virou-se para Lord Rothschild e disse: nós, árabes, não podemos, em boa consciência, negar a casa ancestral do povo judeu. Aos meus amigos sionistas, eu digo: sejam bem-vindos à casa. E isso é só um pedacinho da nossa história. Ela não começou nem em 7 de outubro de 2023, nem na partilha da Palestina em 1947. Ela começou pelo menos 2000 anos atrás. E o resto é ódio puro. Olha só o que a nossa produção separou para o Mosaico Online da semana. Você já imaginou reconhecer o rosto do próprio filho depois de 5 anos sem enxergar nada? Foi exatamente isso que aconteceu com Helena, uma paciente italiana de 67 anos que passou a ver após um procedimento cirúrgico sem precedentes. A notícia correu o mundo descrita como um transplante de mácula, e ela realmente merece atenção. Mas merece, sobretudo, ser explicada com precisão. Eu sou oftalmologista, cirurgião de córnea há mais de 30 anos. Aliás, o transplante de córnea é um dos procedimentos de maior sucesso em toda a medicina de transplantes. Então eu falo sobre algo que conheço de perto, e quando digo que aconteceu em Turim é diferente de tudo que fazemos na rotina. Helena havia perdido a visão num grave acidente de carro. Um dos olhos tinha dano irreversível no nervo óptico. O outro, problemas severos de córnea e retina que tornavam impossível um transplante convencional.
Os cirurgiões do Hospital Molinete fizeram então algo notável. Usaram os tecidos ainda saudáveis do olho perdido, córnea, esclera, conjuntiva e, pela primeira vez na história, a porção central da retina, que é a mácula, e transferiram em bloco para o outro olho. 6 horas de cirurgia, um verdadeiro traslado biológico que reconstruiu um olho capaz de enxergar a partir de 2 olhos que estavam comprometidos. O que mais impressiona não é apenas o sucesso da operação, e sim a fronteira que ela abre. Durante décadas, acreditamos que a retina, especialmente a mácula, eram estruturas impossíveis de reconstruir ou transplantar. Esse dogma acaba de ser desafiado. E esse avanço se soma a outras ilhas de pesquisa já em andamento, em vários centros do mundo. Terapias com células-tronco, engenharia de tecidos, terapia gênica, novas estratégias de regeneração da retina. Sejamos honestos, ainda estamos longe de oferecer isso a milhões de pessoas com degeneração macular. É cedo ainda para criar expectativas exageradas. A história da medicina, porém, é feita exatamente assim, quando grandes transformações começam com um único caso bem-sucedido. Há um detalhe nessa história que me tocou como médico e como ser humano. Durante toda a internação, a Helena foi acompanhada de Joe, sua cadela guia, autorizada a permanecer no hospital. E quando finalmente reabriu os olhos, o primeiro rosto que reconheceu foi o do filho, ao lado da companheira de 4 patas, que a guiou na escuridão por todos esses anos. É por isso que dediquei a minha vida à oftalmologia, porque devolver a visão a alguém não é devolver apenas um sentido, é devolver o mundo. E acreditem, é absolutamente maravilhoso. As homenagens aos 65 anos do Mosaico continuam. Vamos conferir agora o recado da comunidade judaica ao nosso Mosaico. É com muita satisfação que me associo à comemoração dos 65 anos do Mosaico, que mantém viva nas televisões brasileiras a presença da comunidade judaica no Brasil. Um trabalho feito com grande qualidade, persistência e continuidade. Meus votos, agora sim, além da tradição judaica, para muito mais do que 120 anos. Parabéns a todos os envolvidos e à família Gottfeld em particular. Com muita alegria faço esse registro dos 65 anos do programa Mosaico na TV, programa fundado pelo seu querido pai Francisco, tão bem continuado por você, programa mais longevo da televisão mundial, do qual eu tenho a satisfação de ser um telespectador. Então eu queria transmitir a todos vocês, à equipe do Mosaico na TV, aos demais telespectadores, um grande abraço, desejando que venham mais 65 anos com muita alegria e com muita força e Kol HaKavod. Um grande abraço. Curiosidades, informações sobre Israel, sobre a comunidade brasileira, internacional, é com o Mosaico na TV. 65 anos. Que celebração. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram todo esse tempo. Rony, equipe simpática, sempre presente nos eventos da CIP e de todas as instituições. Parabéns e vamos celebrar juntos. Eu acho que tudo de divulgação, de informação, é o que nós estamos precisando. E eu parabenizo o Mosaico pela resiliência, pelo nível das matérias e que continuem fazendo esse trabalho lindo. Eu tenho uma ligação emocional, eu já via sempre com meus pais, tenho um carinho enorme por esse programa maravilhoso. Parabéns! Chegou o momento do quiz da semana. Solta a vinheta! Qual destas cientistas de origem judaica se destacou por suas importantes contribuições à genética? A. Salomé Weiss. B. Marie Curie. C. Rosalind Franklin. D. Rita Levi Montalcini. As 5 primeiras respostas corretas do nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. O intervalo é rápido, você não saia daí. Boas novas! Pela primeira vez na sua história, o Mosaico vai ser visto em todo o Brasil.
Em São Paulo, nas terças e quartas, às 21 horas, pelos canais 8 da Vivo e 9 da NET. No resto do Brasil, vamos ao ar aos sábados, às 21 horas, pela Sky e Oi no canal 28, pela Claro via Embratel no canal 3, pela Vivo Fibra, canal 239 e pela nossa TV brasileira, canal 20. Outra novidade é o WhatsApp Judaico. Ele consolida o que de mais importante ocorre no noticiário mundial de interesse da nossa comunidade. Entre gratuitamente através do link na bio do nosso Instagram. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Jacques Terpins foi homenageado na Câmara Municipal de São Paulo. O mosaico, é claro que esteve presente. Confira como foi. Olá a todos que nos acompanham, eu falo diretamente aqui da Câmara Municipal de São Paulo, pois hoje é uma sessão solene para entregar a salva de prata justíssima ao senhor Jacques Terpins. E você acompanha tudo isso agora comigo no Mosaico. Vamos nessa! Jacques Terpins recebeu a salva de prata da Câmara Municipal de São Paulo, uma das principais honrarias concedidas pelo Legislativo paulistano. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa homenagem para o Jacques, que é um homem que constrói pontes, uma liderança impressionante dentro da comunidade e fora da comunidade judaica. Um homem que vai além mares, um construtor de pontes. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui podendo prestar essa homenagem a uma pessoa tão especial. Um líder, um empresário, um pai, um avô, um esposo e um grande amigo. Além de tudo, um homem muito bem-humorado. Parabéns, Jacques. A Cris é uma pessoa muito interessante, ela é mais que amiga, ela é uma judia por uso pessoal, ela está apoiando toda a comunidade, apoiando Israel. Eu acho que não podia ser melhor pessoa para me indicar para ser homenageado, eu me senti o dono do mundo. A homenagem reconhece uma trajetória marcada pelo esporte, pelo empreendedorismo, pela defesa dos valores democráticos e pelo diálogo entre diferentes comunidades. Engenheiro de formação e ex-jogador de basquete, Terpins passou por clubes como Pinheiros e a Hebraica, instituição que presidiu nos anos de 1990. O Jacques é uma pessoa que deu a sua vida para a nossa comunidade, se entregou de corpo e alma, fez o seu melhor. Muitas instituições, várias iniciativas e sempre no sentido de poder congregar pessoas. O Jacques, ele é um congregador. O Jacques é um homem convergente. O Jacques é um homem que aproxima as pessoas e que certamente passa uma mensagem diária de muito otimismo e de coesão comunitária, que é algo que nós precisamos muito. Mais do que parabéns para o Jacques Terpins. Atualmente, preside o Congresso Judaico Latino-Americano e mantém uma atuação voltada à construção de pontes entre povos e culturas. É muito importante ter um líder inspiracional, um líder que inspira. É um modelo inspiracional, vamos dizer assim, para as novas lideranças da comunidade judaica. E eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. Eu acho que ele tem um perfil muito diferenciado de liderança, como eu mencionei, não só competente, mas afetuosa e próxima das pessoas, gente que gosta de gente, e ele tem isso. Acho que em tempos, de tantas dificuldades, ter alguém com a presença de espírito dele, agregador, com esse senso de humor e com essa forma que ele tem de cativar e se conectar com as pessoas,
faz toda a diferença e faz com que o exemplo dele arraste, né, e possa trazer outras pessoas também que comungam dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Então, para a gente é sempre um privilégio poder dar uma boa gargalhada com o Jacques. Primeiro, ele é amigo de tudo e todos, de 8 a 88, com qualquer cargo, cor e credo. E ele sempre cuida dos outros antes de cuidar dele. Sessão finalizada, abraço com a família. E é isso que importa. A gente volta pro estúdio. Valeu, até mais! Nossa correspondente Miriam Sanger chega para mais um episódio da coluna Enquanto Isso em Israel. Olá a todos! Pois mais uma flotilha veio, mais uma flotilha foi interceptada por Israel e aparentemente muitas outras vão ser lançadas, porque afinal de contas a nossa costa se tornou uma espécie de passarela do Oriente Médio. Mas brincadeiras à parte, parece que agora o mundo está começando a entender qual é o objetivo dessas iniciativas, que tem muito pouco a ver com ajuda humanitária. São, na verdade, uma forma de prejudicar a imagem de Israel internacionalmente. Infelizmente, são iniciativas muitas vezes bem-sucedidas. Aqui se fala pouco sobre elas. Sai no noticiário quando elas são lançadas pela mídia global, também quando elas são interceptadas. E no caso da flotilha, organizada pelo ativista brasileiro Tiago Ávila, ela recebeu um pouco mais de atenção por dois motivos. Primeiro, porque de fato ele e o seu companheiro espanhol que foram detidos por Israel, eles têm conexão com uma entidade ligada ao Hamas e, portanto, eles foram investigados. E segunda, pela tentativa engraçadinha dele de se fingir algemado na audiência com o juiz. A última flotilha lançada pela Turquia repercutiu bastante por aqui, mas pelo fato dos ativistas terem enfrentado as forças policiais na Grécia e na Espanha, no aeroporto, na sua chegada, o que provocou pancadaria, etc. Isso mostra que, de alguma forma, a Europa também está começando a se cansar desse tipo de ativistas humanitários. E entre uma flotilha e outra, o israelense comemorou Shavuot. O israelense também a natureza, nessa primavera tardia, está bastante verde e florida. Mas, por outro lado, a nossa alegria não consegue ser completa, uma vez que a gente continua agora em uma guerra de conflito com o Irã, o Hamas e o Hezbollah. É muito difícil conviver com a perda de soldados e nós perdemos 13 dos nossos meninos desde o começo de março no sul do Líbano, e eu aproveito a oportunidade para homenagear a memória deles. Baruch Dayan Emet, tomara que a gente esteja a caminho de encontrar o quanto antes uma solução para esse conflito que já se estende há quase 3 anos. Mas eu quero terminar com uma nota mais alegre, parabenizando o meu vizinho, Rananense Noam Bitan, pelo 2º lugar conquistado no Eurovision com a música Michelle. Aliás, dizem por aqui que a letra trata sobre a relação tóxica entre a Europa e os judeus. Se separaram? É isso. Muito obrigada e até a próxima. Outro rápido intervalo e já voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas.
Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. As ruas de São Paulo esperam para mais um Easy Sheilot. Vitor Padovan, é com você. Nada pode nos parar, nada pode nos deter, pois o grande dia está chegando. Sim, o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, ano de 5.786, uma data especial. E a gente vai perguntar pro pessoal da rua se eles já ouviram falar do Ano Novo Judaico. Você aí de casa, vem comigo, bora! Estamos perguntando pro pessoal na rua, você já ouviu falar em Rosh Hashanah? Não. Já. Rosh Hashanah é judaico, né? Opção A, um ritmo musical. Opção B, é o Ano Novo Judaico. Ou C, um tipo de jejum. Nossa, que pergunta difícil. Eu vou ficar com o Rosh Hashanah. Jejum, talvez. Um tipo de jejum. B, o Ano Novo Judaico. Aê, garoto! Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico. Ele marca o início de um novo ciclo no calendário judaico e é um período de reflexão profunda e autoavaliação. É o momento em que as pessoas buscam renovação espiritual e recomeço. Ganha um livro. Ganhar de ganhar, mas antes você vai ter que me responder em que ano nós estamos no calendário judaico. A, 2030. Opção B, 5.786. Ou opção C, 1010. 2030. É 5.000 e pouco. 5.700 e alguma coisa. Não, 5.700 e alguma coisa. A segunda opção, 5.786. O calendário judaico é um calendário lunisolar, quer dizer, ele leva em conta as fases da lua e também o ciclo do sol para definir os anos e os meses. Ele é diferente do nosso calendário gregoriano. Em 2026, segundo o calendário judaico, estamos entrando no ano de 5.786. E é muito bom ter vocês aqui representando o povo israelense no Brasil, o povo brasileiro, a comunidade judaica, que precisa muito de pessoas ou canais como vocês comunicando o que é a cultura, o que é o judaísmo, espalhando coisas boas pro mundo. Manda o Shana Tová aí para todos os amigos. Legal. Encerrando mais um quadro do Easy Sheilot. 1, 2, 3, voltamos para o estúdio. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção A. Nascida em Danzig em 1907, Salomé Weiss se destacou no estudo dos genes e do desenvolvimento embrionário. Ela conseguiu fugir da Europa durante o período nazista e construiu sua carreira nos Estados Unidos. Seu trabalho ajudou a ampliar a compreensão sobre como os genes participam da formação e do desenvolvimento dos organismos. E aí, acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Salomé Welsch, uma geneticista alemã responsável pela genética de desenvolvimento em mamíferos. Ela estudou química e zoologia e tornou-se professora na Universidade de Colômbia, em Nova York, depois de fugir da Alemanha nazista com o marido. Chegou o momento do Pinata Música da Semana. Roda aí! As velas de Shabat na próxima sexta devem ser acesas às 17h32 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!